dia, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Agradeço primeiramente à Disney por me permitir participar desse evento e à Embrasc pelo convite para conversar com vocês um pouquinho a respeito do tema de diversidade dentro do departamento de compras. E queria agradecer também a Cláudia e a Mari, que estavam fazendo a palestra agora, porque elas já acabaram introduzindo o tema, e muito legal ver que as empresas estão realmente trabalhando o tema da diversidade, não só na parte de RH, mas também dentro do departamento de compras. Então, muito rapidamente, queria me apresentar. Eu sou Luiz Paganini, eu tenho 30 anos, né, sou formado em administração de empresas, fiz na FECAP, sou pós-graduado em gestão de negócios, empreendedorismo e inteligência de mercado na São Paulo Escola de Negócios e acumulo 12 anos de experiência no departamento de compras, passando aí por empresas no setor químico, no setor de artefatos de borracha, uma pequena passagem no setor varejista, indústria de construção civil, até em 2014 ingressar na ESPN Brasil, que é o braço de esportes da Disney, né, no mundo. Agora a gente também tem a Fox Sports. Tá? Bom, e antes de introduzir o tema para vocês, queria contar um pouquinho como que diversidade e inclusão entrou na minha vida. Né? Então, quando eu ingressei na ESPN em 2014, desde o primeiro momento que eu entrei lá dentro, já ficou claro o quanto a empresa tem diversidade e inclusão no DNA dela. Tá? Então, a gente tem comitês de diversidades locais aqui no Brasil. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, o ESPN Equal e o ESPNW. O Equal voltado para a comunidade LGBTQIA+, e o ESPNW, que é o ESPN Women, voltado para a liderança feminina, mulheres no esporte e representatividade. Tá? E, além disso, o próprio produto da ESPN Brasil, ele tem esse veio de diversidade e inclusão muito forte. Né? São diversas as matérias que a gente veicula no canal que tem a temática da diversidade e inclusão incluída. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? De pessoas portadoras de deficiência dentro do esporte, né? Praticando esporte. Tá? As ações internas da Disney também, elas têm esse veio muito forte. Então, para trazer um exemplo para vocês, em outubro a gente tem uma festa de Halloween. Obviamente que a gente já não tem festa de Halloween faz 2 anos, por causa da pandemia, mas quando a gente estava trabalhando no escritório, essa festa de Halloween ela acontecia em todos os escritórios da Disney aqui no Brasil, e uma das ações que o pessoal do ESPN Equal e do Comitê de Diversidade LGBTQIA+, da Disney fizeram, foi contratar drag queens para fazer o encenamento de uma cena do filme Abracadabra, que é um sucesso da Disney. Né? Então, a gente teve 3 drag queens personificando as famosas bruxas do filme Abracadabra, ao vivo para todos os funcionários, que foi super legal. Então, além de trazer esse momento de descontração para os funcionários, a gente tem o tema de diversidade e inclusão reforçado nessas ações internas. Então, eu queria começar primeiro fazendo a definição, né, do que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão. Tá? E, na minha opinião, eu acho que a gente pode resumir esses termos em 4 palavrinhas. Né? Multiplicidade, adição, igualdade e pluralidade. Então, você tem um time que seja diverso, pessoas com repertórios diferentes do seu, porque isso vai adicionar mais ideias, né, olhando para os mesmos dados. Você vai ter uma igualdade de posições, você vai ter as mesmas ofertas e oportunidades para todas as pessoas, independente de qualquer característica daquela pessoa, e a pluralidade de pessoas, a pluralidade de experiências, de repertório, igual eu falei para vocês. Né? Então, acho que super importante a gente trabalhar isso não só dentro das empresas, mas dentro da nossa organização também de compras. Bom, e contar um pouquinho para vocês por que diversidade e inclusão é importante. Né? As organizações diversas, elas têm ideias mais amplas que as organizações não diversas e elas abrangem mais pessoas. Então, isso não reflete só nas estratégias que a gente vai adotar, mas também no produto final que está sendo entregue para o consumidor. A gente tem a oportunidade de atender mais públicos quando a gente tem diversidade e inclusão de fato aplicada dentro das nossas empresas. A percepção de marca pelo consumidor melhora. Por quê? Hoje, o consumidor ele leva muito em consideração
qual que é o impacto que aquela empresa está gerando na sociedade. Então, se realmente tem um impacto positivo no ambiente que aquela empresa está inserida, isso é levado em conta na hora da decisão de compra pelo consumidor. Então, é importante a gente também trabalhar isso. Além disso, a gente cria representatividade, justamente para esse público diverso. É passar aquela mensagem que as pessoas podem chegar onde elas quiserem, elas podem chegar em cargos de liderança, elas podem estar em empresas grandes, como todas as empresas que estão aqui participando desse evento. Então, é super importante a gente passar essa mensagem, é uma responsabilidade nossa, como pessoa e como empresa também. E, por fim, a responsabilidade social corporativa da empresa fica em foco, né? Então, a gente traz esse tema para frente e coloca e divulga para o mercado quais são os benefícios que nós estamos gerando a partir da prática da diversidade e da inclusão e outros temas também, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês de coisas que a gente fez, a gente adotou dentro da ESPN Brasil, que eu acho legal contar para vocês. Uma delas é todas as comunicações internas da empresa que os líderes fazem para os funcionários, a gente tem um intérprete de Libras, justamente para garantir que todo o público de funcionários da The Walt Disney Company trabalhem com a mesma informação. Então, todo mundo vai ter acesso à informação que o diretor está falando, que o gerente de área está falando. Então, quando a gente tem todas essas comunicações internas, ela é abrangente e inclusiva. A gente faz questão de que tenha realmente esse intérprete de Libras, tá? Outra que eu acabei comentando no começo, mas eu acho que é super importante reforçar, são as diversas reportagens que a ESPN Brasil coloca dentro do canal da sua grade de programação, que tem essa temática, justamente para provocar o nosso telespectador a pensar nesse aspecto, né? Então, quanto mais a gente falar disso, mais a gente vai criar esse hábito de pensar na diversidade, pensar na inclusão, tá? E, por último, eu quero falar do exemplo das máscaras transparentes. Por que ele está com um asterisco ali, tá? A gente teve a ideia justamente de fazer com que os nossos talentos, as pessoas, né, que vão para a rua fazer reportagem, que eles usassem máscaras que tivessem essa viseira. Mas essa máscara, a gente não recebeu autorização de um dos médicos, né, da companhia, dos consultores, porque ela não ofereceria proteção 100% como uma máscara fechada. Então, a gente acabou não adotando essa ideia. Mas eu trouxe esse exemplo porque eu acho importante mostrar para vocês que nas coisas mais simples, nas ideias mais tranquilas, a gente consegue trazer o tema da diversidade e inclusão para dentro da nossa organização, tá? Bom, e em compras, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como está sendo essa trajetória dentro da Disney, especificamente voltado para compras, tá? A gente começou em função do assassinato de George Floyd. Isso gerou uma série de protestos, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo. A gente viu isso, né? A gente viu o quanto isso repercutiu para todas as pessoas. E aí a Disney, ela entendeu que as ações de diversidade e inclusão, elas não têm que estar restritas a recursos humanos das empresas. Todos os departamentos têm responsabilidade sobre esse tema. Então a gente tem que trabalhar esse tema, tá? E aí, olhando justamente por essa ótica, o líder de sourcing da The Walt Disney Company, lá nos Estados Unidos, pediu que voluntariamente alguns funcionários criassem um comitê de diversidade específico para sourcing, para a gente poder trabalhar este tema e ajudar todo o time de compras a como a gente vai aplicar diversidade e inclusão dentro do nosso dia a dia, tá? Ele é um conselho mundial, tá? Então, nós temos membros da Ásia, do Pacífico, Europa, Domestic, Estados Unidos, é todo o time de compras lá dos Estados Unidos. Tem, e o pessoal da América Latina, no caso, eu que estou dentro desse comitê de diversidade representando a América Latina, tá? E a nossa missão é difundir a mensagem de diversidade e inclusão dentro, né, da nossa organização e justamente ajudar os nossos compradores a elaborar estratégias, processos, KPIs que vão trazer o real impacto de tudo isso que a gente está planejando fazer em função desse tema, tá? E aí, como que a gente tem trabalhado isso, tá? Esse trabalho começou no ano passado, né? E a gente, primeiro, obviamente, apresentou os membros, né? A gente tem um time extremamente heterogêneo, tá? Dentro do Comitê de Diversidade e Inclusão. A gente significou os termos diversidade, equidade e inclusão para que todo mundo tivesse o mesmo conceito na hora de trabalhar, né? A gente acha importante que todo mundo tivesse.
esse mesmo significado dessas palavras, e a gente identificou as prioridades e os campos de atuação. Então, hoje nós temos 2 times. Um time que cuida de treinamento, desenvolvimento e conhecimento, né? Eu faço parte dessa equipe, e nós temos um time extremamente voltado para Talent Acquisition, né? Que trabalha muito junto com o RH para trabalhar as novas oportunidades de sourcing dentro da companhia, ao redor do globo, e como que a gente pode aplicar diversidade e inclusão, tá? Então, a gente fez a divisão dos times de trabalho, como eu contei para vocês, e a gente começou a estabelecer alguns objetivos de curto, médio e longo prazo. O que a gente espera alcançar, o que a gente espera entregar, não só dentro do nosso comitê, mas para o departamento de compras como um todo. E a gente fez esse alinhamento com os líderes sobre resultados esperados e os entregáveis que a gente identificou neste primeiro momento, né? E aí, a primeira coisa que a gente fez efetivamente quando o conselho foi criado, a gente fez uma pesquisa interna dentro do próprio comitê sobre diversidade e inclusão, para entender o que cada um entende do tema, qual que é a especialidade de cada um, se já tem vivência com esse tema, se teve alguma experiência que foi relevante, e aí a gente começou a coletar informação para começar a trabalhar, tá? Na sequência, o time de Talent Acquisition achou que foi uma excelente ideia a gente fazer um estudo demográfico de sourcing, até para a gente entender quão diverso é a organização de compras dentro da Disney, né? Quais são as etnias que estão presentes dentro da nossa equipe? Qual que é o percentual de mulheres em cargos de liderança? Qual que é a população, qual que é o percentual de negros no nosso time? Então, a gente identificou quais eram os campos que a gente precisaria trabalhar dentro do nosso departamento para se tornar mais diverso e mais inclusivo, tá? A gente começou a realmente divulgar o comitê, a existência do comitê para os compradores, né? Falando para eles que existe esse comitê, a partir de agora nós vamos ajudar vocês a trabalhar esse tema nas suas categorias, né? E trazer realmente a bandeira de diversidade e inclusão para os compradores dentro da equipe, tá? A gente começou a coletar sugestões e expectativas com relação ao nosso trabalho, até para a gente entender o que as pessoas estavam esperando do grupo, a gente quis entender isso e levar isso em consideração, né, na hora de fazer os nossos trabalhos. A gente faz um alinhamento com o RH, porque geralmente as empresas têm especialistas de diversidade e inclusão dentro de recursos humanos. Então, a gente achou super importante manter essa pessoa perto da gente, justamente para atuar como um consultor para nós, para entender se a gente está caminhando na direção certa, se uma determinada ação, uma ideia que a gente teve, ela realmente vai ser efetiva e o que pode melhorar naquela ideia. E, por fim, a gente fez algumas primeiras ações efetivas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma delas a gente desenhou um periódico interno de diversidade e inclusão específico para sourcing. A gente sabe que o nosso trabalho, por vezes, ele é exaustivo, a gente tem que ler muita coisa, a gente tem que avaliar diversos fatores, então a gente quis desenhar um periódico que fosse de rápido consumo pelo comprador, que não tomasse muito tempo e que trouxesse informações relevantes para ele com relação ao tema de diversidade e inclusão. Então, a gente desenhou esse periódico e ele leva mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 5 minutos para ser lido. E a gente sempre deixa poxa, você se interessou por esse assunto? A gente deixa uma dica de livro, a gente deixa uma dica de reportagem, uma pessoa para seguir no LinkedIn, por exemplo, né? Então, a gente traz esse material para os compradores. A segunda coisa é que durante as reuniões semanais, uma vez por mês, nós temos um espaço dedicado para a diversidade e inclusão, que é a oportunidade que os membros do comitê têm de divulgar o que a gente está fazendo, o que tem sido planejado, e coletar feedback, sugestão, ações que as pessoas que estão fora do comitê gostariam de ver, né, desse trabalho, desse grupo. A gente começou a fazer isso. E, por fim, essa é uma iniciativa que começou na Europa, ela está sendo super bem sucedida por lá e a gente está começando a expandir para os outros territórios, que é o Café de Diversidade e Inclusão, que é justamente uma conversa aberta, não necessariamente somente para os membros do conselho, mas para todos os compradores que se sentirem à vontade de chegar lá e discutir algum tema relevante. A gente propõe uma temática e aí a gente vai fazendo uma roda de conversa para entender e discutir quais são os impactos daquele determinado acontecimento e tudo mais. E aí a gente percebeu que mudaram algumas coisas em relação ao nosso trabalho, né? A primeira delas, que eu acho que é super importante frisar, a gente começou a trazer a diversidade e inclusão para os projetos. Vou citar um exemplo. Num processo de reforma lá nos Estados Unidos, dentro do Bidform, a gente colocou para os nossos fornecedores que a gente fomentava
a contratação de fornecedores diversos. Então, a gente colocou lá e pediu para ele quantificar. Se você está contratando um fornecedor diverso, quantifica para mim quanto você está gastando com esse cara, qual que é o percentual em relação ao valor total daquela obra. Então, a gente começou a trazer essa perspectiva para dentro dos projetos. Tá? Outra coisa que a gente fez foi participar mais ativamente dos escopos de trabalho, trazendo essa ótica. Então, não necessariamente o teu cliente interno ele vai ter esse tema na ponta da língua e vai colocar isso dentro do projeto dele. Então, o comprador tem que ter essa iniciativa de trazer a diversidade e inclusão para dentro do projeto do teu cliente interno. Né? Isso faz parte da formação do escopo de trabalho. A gente convida especialistas, RH, outras áreas da empresa, a Disney tem uma diretoria específica de diversidade e inclusão, para participar justamente desse processo sobre como que a gente incorpora esses valores aprendidos dentro do departamento de compras. Porque não adianta você aprender se você não colocar esse conhecimento em prática. Então, a gente tem constantemente colocado e trazido essas pessoas para nos ajudar. E, por fim, na elaboração das estratégias das categorias, a gente começa a considerar a diversidade e a inclusão. Um exemplo, de repente você tem ali uma família de materiais que você precisa fechar um fornecimento contínuo, de repente você pode separar por você e procurar fazer todo o source daqueles materiais com fornecedores diversos. Você começa embaixo, você entende como é que vai ser o comportamento daquele fornecedor que você encontrou e gradativamente a gente começa a aumentar a participação desses fornecedores dentro da nossa estratégia de suprimento. Tá? Bom, e como é que isso impacta a nossa cadeia de fornecimento? Aqui, tem 4 coisas que eu queria citar para vocês que eu achei super interessante que eu li num artigo do LinkedIn. Tá? Diversidade e inclusão é um caminho sem volta. 70% das empresas dos países emergentes, elas já têm esse tema em foco. Isso não sou eu que estou falando, Universidade de Harvard e Universidade Técnica de Munique. Tá certo? Outra coisa os acionistas entenderam que as empresas diversas geram receitas maiores. Vou colocar aqui e trazer o gancho da palestra da Cláudia e da Mari. Elas comentaram isso. Isso é um fato, isso já tem comprovação. Empresas diversas têm maiores receitas. Os acionistas estão entendendo isso. Outra coisa empresas com diversidade ativa dentro da força de trabalho têm incidência de conflito 50% menor. Imagina a gente, em compras, ter menos conflito e qualidade dia a dia. Isso ia ser sensacional. Principalmente conflito interno, que a gente sabe que tem, faz parte da nossa profissão. A gente tem que negociar todo santo momento, seja internamente ou seja externamente. E, por fim, as empresas diversas elas apresentam maior produtividade, maior atenção a detalhes, e aí, reforçando um ponto que eu falei no começo da palestra, os mesmos dados fornecem mais ideias, porque você tem pessoas com diferentes repertórios olhando todos aqueles dados que você trouxe para fazer uma análise. Né? Se você tem um grupo que seja homogêneo em termos de experiência, provavelmente essa ideia não vai aparecer. Tá certo? Então, quando você tem um time diverso, é muito mais fácil você ter ideias diferentes. Né? E isso é super riquíssimo, não só para a gente profissionalmente, mas pessoalmente também. Bom, e aí aqui eu trouxe algumas sugestões do que a gente pode fazer. Isso é um trabalho que a gente está fazendo ainda dentro da Disney. Tá? A gente tem trabalhado esse tema mais internamente por enquanto, porque ele é um trabalho recente, agora que a gente está começando a externalizar isso para a nossa cadeia de fornecimento, e aqui eu trouxe algumas sugestões para vocês de como a gente pode trabalhar. Tudo isso, obviamente, vocês precisam avaliar se faz sentido para a realidade de vocês. Eu estou numa empresa de tecnologia hoje, de repente para uma indústria, só que não é tão factível, e aí vocês têm que usar um pouquinho de criatividade para começar a bolar as ações de vocês. Então, você pode compartilhar materiais informativos a respeito do tema com os seus fornecedores. Por que não? Né? Às vezes, numa troca de e-mail ou alguma coisa, você lê um artigo interessante, manda para aquele teu fornecedor estratégico, começa a provocar ele a pensar nesse tema. Isso é super importante. Outra coisa, coleta informações, procura saber como é que teu fornecedor está trabalhando esse tema dentro da empresa dele. Às vezes a própria empresa dele já tem alguma iniciativa e você não sabe. Isso é métrica para você. Você já pode começar a realmente trazer para dentro resultados de falar, olha, eu trabalho com uma empresa que trabalha, né? O meu fornecedor trabalha diversidade e inclusão dentro do mercado. Isso é super legal. A gente começa a expandir e espalhar essa mensagem, não só para dentro da nossa empresa, mas também para outras empresas parceiras. Tá? Haja como orientador para o seu fornecedor.
Então, a gente está aqui aprendendo a todo momento, a gente pode errar, a gente pode acertar, isso é natural do ser humano, e esse processo de aprendizado, quanto mais a gente compartilha ele com os outros, melhor a gente fica naquele determinado assunto. Hoje mesmo é minha primeira palestra, provavelmente na segunda palestra eu vou estar bem melhor e menos nervoso, né? Então, é isso. O treino ele vai trazer realmente, né, melhor conhecimento para vocês, né? Outra coisa fomente objetivos de curto, médio e longo prazo com o teu fornecedor. De repente, aquilo que eu conversei com vocês, falar, olha, aqui na minha empresa eu estou fazendo A, B e C, por que você não replica na sua empresa? Vamos trabalhar isso junto? Você pode abordar o seu fornecedor dessa maneira. Fornecedores, obviamente, que você tem esse relacionamento, né? Não é qualquer fornecedor que vai topar uma iniciativa de diversidade e inclusão. Comece pelos seus fornecedores parceiros, né? Especifique e destine algumas demandas para você trabalhar especificamente com fornecedores diversos. Igual eu falei, na elaboração de uma estratégia de categoria, você pode pegar a curva C e destinar ela para trabalhar com fornecedores diversos. Ou você pode, de repente, pegar um determinado serviço e procurar um fornecedor que seja diverso. Começa de baixo, avalia a qualidade, entende como que vai ser o comportamento daquilo e, aos poucos, a gente vai expandindo a participação, certo? E, por fim, eu acho que é sempre legal a gente se questionar e sempre ter essa pergunta em mente. Tem alguma coisa que o meu cliente interno ou o meu fornecedor pode fazer para transformar aquele serviço, aquele produto que eu estou comprando com ele mais inclusivo? Tem alguma coisa que a gente pode trabalhar juntos para fazer isso acontecer? A partir do momento que a gente tem essa pergunta com a gente sempre, né, tudo que a gente for comprar, a gente vai realmente sempre pensar nessa veia de diversidade e inclusão, até que vai virar uma coisa natural, né, vai ser parte do processo e do dia a dia de vocês. E importante lembrar que esse processo é uma adaptação, é um processo de mudança, mudança dói, não é fácil, as pessoas apresentam resistência, então a gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser resiliente com relação a esse tema. Não é de uma hora para outra que o teu fornecedor, o teu cliente interno vai começar a adotar as coisas e a perspectiva que você está trazendo de diversidade e inclusão para dentro do serviço ou do material dele. Então a gente tem que dar tempo ao tempo e insistir no assunto. Tá? Aqui eu trouxe algumas sugestões de indicadores para vocês, como a gente pode medir efetivamente as ações de diversidade e inclusão que a gente está adotando dentro de compras. Então, um exemplo, eu vou destinar uma fatia da minha base de custos para trabalhar só com fornecedor diverso. E aí você tem uma quantificação daquele dado. Então, por exemplo, 5% da minha base de custos, do meu spend, eu trabalho exclusivamente com fornecedores diversos. Ótimo, já estamos quantificando o trabalho de diversidade e inclusão aí. Outra coisa, novas oportunidades de recrutamento em alinhamento com o RH, isso é super importante, não queiram fazer isso sozinhos, eu acho super importante trazer o RH para perto da gente, trabalhar esse tema. Considere ofertar essas vagas para públicos diversos, né? Um exemplo que todo mundo aqui com certeza já viu, foi o trainee do Magazine Luiza, especificamente para a população negra, né? É um exemplo, a gente pode fazer algo parecido nas nossas organizações, basta a gente realmente ter essa iniciativa em aliar com o RH, né, como isso pode ser trabalhado. Dentro dos processos onde existe uma subcontratação, muito comum para pessoal que trabalha com categoria de facilities, categoria de recursos humanos, fomente e incentive o teu fornecedor a trabalhar com fornecedores diversos. Coloca para ele ali uma meta, alguma coisa, um objetivo conjunto, fala, cara, você acha que você consegue dentro desse contrato aqui, 5% ser subcontratado com fornecedor diverso, e aí você já tem um número para mostrar de resultado concreto de diversidade e inclusão dentro da área de compras. Tá? Uma última sugestão em futuros escopos de trabalho, né, onde seu cliente interno ele adapta algum projeto em função da visão e da perspectiva que você trouxe de diversidade e inclusão, quantifique esse dado. A gente tem um número específico de projetos ali dentro do nosso AOP. Né? Então, não sei, vamos supor que a gente tem 15, né? 5 deles eu consegui transformar, né, o escopo, enfim, houve uma modificação em função da perspectiva que eu trouxe de diversidade e inclusão. Então, eu já estou falando ali que 33% dos meus projetos eu consegui trazer a veia de diversidade e inclusão para dentro. Sensacional, você está quantificando o quanto você está trazendo e o quanto você está transformando o teu trabalho em sourcing face ao tema de D&I, tá? E transformar sugestões acima em dados, né, igual eu estou falando para vocês, quantificar isso, realmente traz
essa materialização do quão efetivo está sendo a tua estratégia de diversidade e inclusão dentro do departamento de compras. Tá? Aqui eu queria finalizar, né, com umas dicas importantes, né, o que eu gostaria de trazer dica para vocês que eu acho que vai ajudar bastante na hora de implementar diversidade e inclusão, na hora de tratar desse tema dentro das organizações de vocês. Tá? Conte com uma ONG, consultorias especializadas em diversidade e inclusão para colocar você em contato com fornecedores diversos. Existem muitas pessoas no LinkedIn que podem colocar vocês em contato com fornecedores, com empreendedores negros, empreendedoras, empreendedores LGBTQIA+. O pessoal consegue colocar vocês em contato com esse público e você começa a aumentar essa base de fornecimento, tá certo? Outra coisa é, participe de eventos, de feiras, para você criar essa rede de relacionamento, né? Para você ter mais empresas, mais contatos, e essas pessoas também vão te ajudar a encontrar esses fornecedores. Porque tá aí, gente. Esses fornecedores estão aí. Às vezes a gente não sabe, mas esses fornecedores estão aí, tá certo? Esteja alinhado com as lideranças de diversidade e inclusão da empresa de vocês. Chama o RH para perto, chama aquele especialista para perto, fala, meu, quero trabalhar diversidade e inclusão dentro do meu departamento. Me ajuda a trabalhar isso. Chama esse pessoal, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E vai ser um trabalho que vai te engrandecer não só como pessoa, mas profissionalmente também, tá? Enfim, promova a participação ativa dos especialistas nos escopos de trabalho. Às vezes você não precisa, necessariamente você, comprador, trazer a visão de diversidade e inclusão, mas chama aquele especialista da RH, chama membros do comitê de diversidade local que você tem na sua empresa e fala, ó, estamos montando um escopo de trabalho para limpeza, para uma obra civil, para uma família de materiais. Como é que a gente pode fazer isso aqui ser diverso, ser inclusivo? Chama essas pessoas para participar do processo, traz elas para perto de você. Né? Isso também é trabalhar diversidade e inclusão dentro de compras. E por fim, gente, não desanimem, não desistam desse trabalho. Ele é importante, ele vai gerar um benefício para a gente, vai gerar um benefício para a empresa, vai gerar um benefício para o acionista, para o nosso cliente interno e principalmente para a sociedade onde a nossa empresa está inserida. Né? Eu acho que é esse todo o objetivo geral de você trabalhar a diversidade e inclusão, é você gerar um impacto positivo para a sociedade. Bom, eu queria agradecer vocês pela atenção, sei que está todo mundo aqui, né, ocupado, muitos estão trabalhando, mas agradeço novamente ao Embrasc pelo convite, muito feliz de poder compartilhar as coisas que a gente tem feito e que a gente pensa em fazer no futuro próximo, e eu espero que eu tenha colocado uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês sobre esse tema, para vocês começarem a trabalhar isso dentro das empresas de vocês. Quem quiser me contatar, pode ler aquele QR Code, tem o meu perfil de LinkedIn, ali tem meu e-mail, fiquem à vontade, pode entrar em contato comigo se eu puder ajudar em alguma coisa, com certeza eu ajudo. Tá bom? Obrigado, gente. Luiz Fernando, 2 perguntas. Primeira pergunta da Maísa Santos, veio do online. Pergunta: como a Disney enxerga a modificação dos paradigmas de inclusão em relação à contratação de mulheres em compras? Qual a estratificação de relação homens-mulheres na companhia? Olha, eu não tenho os números corretos para passar, né, para a Maísa, mas assim, dentro do estudo demográfico que a gente fez, a gente identificou que a gente tem um percentual relevante de mulheres em cargos de liderança dentro de compras. Quero trazer um exemplo até para a Maísa, que está no online assistindo a gente. Né? A líder aqui da América Latina é uma mulher, e ela responde diretamente para o Head de Sourcing lá nos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 7 ou 8 diretores, né? Metade dos diretores são mulheres. Então, você vê que realmente já existe um trabalho ali que a gente conseguiu fazer dentro de recrutamento e seleção para atrair mulheres para cargos de liderança, mas a gente sempre tem espaço para melhorar. Perfeito. Mais uma pergunta agora do Matheus da Silva Garcês. Pergunta: sou homem negro, vindo do interior do Brasil para esse evento, e foi impossível não notar que somos minoria aqui. Como você sugere que essa questão seja tratada pelas empresas? Olha, de novo, eu estou aprendendo, né? Eu acho que está todo mundo aqui justamente prestando atenção nessa palestra para aprender, né? E eu acho que, assim, uma das maneiras que a gente pode trabalhar é realmente designar vagas dentro dos nossos departamentos para serem trabalhadas exclusivamente com pessoas negras. Isso é super importante.
A maioria da população brasileira é negra. Por que a gente não reflete isso dentro dos nossos departamentos? Tá certo? A gente precisa começar a trabalhar isso com certa urgência. A gente precisa colocar essas oportunidades no mercado para as pessoas. A gente precisa passar essa mensagem de que, independente de ser negro, de ser mulher, de ser LGBTQIA+, de ser transgênero, enfim, qualquer que seja o repertório daquela pessoa, a característica daquela pessoa, ela pode chegar onde ela quiser, ela pode trabalhar numa Disney, ela pode trabalhar num Bradesco, ela pode trabalhar num SAP, num Coupa, ela pode trabalhar onde ela quiser, e ela pode chegar onde ela quiser. Eu acho que é essa mensagem que a gente precisa começar a reforçar muito para a sociedade. E essa transformação começa a partir da gente. Quando a gente toma essa iniciativa, quando a gente vai colocar isso como objetivo para a gente, é aí que efetivamente a mudança começa a acontecer. Enquanto a gente ficar só falando do tema e não efetivamente começar a colocar em prática, as coisas não vão mudar. Então a gente precisa realmente começar a trabalhar esse aspecto.